Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Jovem Tex. E hoje a gente tem a imensa alegria, imenso privilégio de receber a advogada Camila Richard Millardi, que é advogada, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização no INSPER, e a Camila passou por diversos setores da advocacia, né? Tem carreira por grandes e renomados escritórios, aqui citando dois, o Pinheiro Neto, o Stuck Forbes, também passou pela KPMG, né? E atualmente a Camila está como advogada na XP, e, enfim, já podem todos perceber pela dimensão da carreira profissional da Camila, que nossa entrevistada é bastante competente, e aqui já inicialmente quero agradecer pela aceitação do convite e vou passar a palavra para o Tiago para que ele faça a primeira pergunta e a gente dê início a esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, Vini. Camila, eu reitero os agradecimentos do Vini, a gente está muito feliz de ter você aqui. Como a gente estava conversando, você é uma pessoa que tem um currículo muito dinâmico e tem passagens por lugares muito interessantes e que a gente não tinha tido a oportunidade de entrevistar pessoas com um background específico como o seu, especialmente com relação ao mercado financeiro e a passagem por grandes escritórios também, como é o caso da sua passagem pelo Pinheiro Neto, mas nós vamos chegar lá, vamos começar pelo começo, perdão da redundância, e te pedir para falar um pouco sobre a sua vida acadêmica, o começo da sua carreira, a sua experiência na faculdade, na sua pós-graduação, e por que você decidiu direito, porque o direito tributário, você caiu de paraquedas ou não, ou você sempre gostou disso. Conta um pouco mais para a gente do começo da sua carreira acadêmica, e mais uma vez te agradeço muito pela sua vinda aqui no nosso podcast. Eu estou muito feliz de poder participar, fico muito contente aí com o convite. Vinícius, Thiago, muito obrigada por me receber hoje. Acho que, né, como você mesmo falou, começando aí do começo, no direito em si, eu caí um pouco de paraquedas, confesso, não foi a minha profissão dos sonhos, não era o que eu sempre quis desde pequena. Enfim, acho que, né, muitos de nós acabamos no direito, às vezes, até sem querer, né, e comigo foi mais ou menos dessa forma. Eu sempre gostei, na verdade, mais das matérias de exatas no colégio, sempre fui muito focada em exatas, e na hora de prestar o vestibular, enfim, fui na hora de me inscrever na PUC, não sei, veio alguém aqui e me sussurrou para escrever em Direito, acabei me inscrevendo em Direito e, de fato, passei e comecei a cursar. E acho que até, né, por toda esse carinho aí que eu tenho com as matérias de exatas, que eu acabei indo para o direito tributário no final do dia, né, que acho que dentro do direito é uma das áreas que mais se aproxima aí com o que a gente pode ver de números, assim, né, todo mundo até brinca, né, sabe fazer número é porque é advogado tributarista, sabe fazer números, sabe fazer conta é porque é advogado tributarista. Então, acho que, assim, o meu carinho pelo direito tributário, ele nasceu logo no primeiro semestre da faculdade. Eu comecei a trabalhar, a estagiar, né, no primeiro semestre da PUC. Então, primeiro semestre é aquele semestre que a gente nem sabe o que é direito ainda, né? Tem tantas matérias, assim, muito abstratas. Olha, já faz tanto tempo que eu não vou mais lembrar quais eram, mas eu lembro que era algo que era muito objetivo ainda, a gente não entrava, né, em nenhuma matéria específica que depois, eventualmente, a gente vai atuar. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a estagiar logo no primeiro semestre, e, na verdade, eu nem fui para tributário, fui para M&A, fui trabalhar com direito societário, focado em M&A. E tinha uma advogada no escritório, na época era uma Madrona, que foi onde eu comecei a minha carreira profissional, e ela era do tributário e ela precisava de ajuda, de vez em quando ela me pedia para, né, ajudar com alguma pesquisa, ver algum ponto, pesquisar alguma legislação.
e acabei me encantando pelo direito tributário logo de começo, e aí eu já pedi para mudar, nem fiquei muito tempo no societário, nem lembro que eu já trabalhei alguma vez com societário, porque foi realmente muito breve a minha passagem. E aí já iniciei, de fato, junto aí com a minha carreira acadêmica não, né, mas com meus estudos, é, o trabalho com o direito tributário. E aí, acho que a pós-graduação ela foi até uma consequência, né? Já estava inserida há bastante tempo nesse mercado, no direito tributário, já gostava bastante. E aí, acabei optando, na verdade, pelo INSPER, até acho que um pouco com foco nesse meu background de gostar de outras matérias, né? Que não só o direito, ter um olhar mais para outras matérias como financeiras, economia, enfim. E o currículo do INSPER, ele trazia isso, né? Hoje, para ser bem honesta, não acho que mudou um pouco, mas quando eu fiz lá atrás a pós-graduação, ele tinha uma carga horária bastante extensa, focado em matérias não jurídicas, né? Então, isso que eu achei muito interessante, que foi que me atraiu na época aí para escolher pelo INSPER e fazer essa pós-graduação. Então, e no final do dia, eu acho que, pelo menos o direito tributário consultivo, né, que é o que hoje eu me especializei e trabalho bastante, focados em tributos diretos, a gente tem, né, não uma similaridade, mas você traz uma proximidade aí muito grande com outras matérias, principalmente financeiras, né? Porque tá tudo ligado ali no final do dia. Você precisa ter a alavancagem de uma empresa, você precisa melhorar o balanço. Então, no final do dia, o direito tributário ele ajuda bastante os conhecimentos que a gente tem nessas horas para fazer esse tipo de análise. Então, enfim, acho que não sei até se eu avancei um pouco aí nas perguntas, mas, mas acho que no final, como está tudo muito ligado, né, e conectado, fez um pouco de sentido já falar um pouco da minha experiência profissional junto com a minha inserção aí no direito tributário, porque foi realmente tudo muito cedo e de repente, né, porque eu logo no primeiro semestre já de cara consegui encontrar aí qual seria o meu caminho dentro dos direitos, que eu sei que nem sempre acontece, né? A gente às vezes patina bastante, namora algumas áreas diferentes, até realmente encontrar que a gente gosta mais. Não, muito legal, e você vê uma curiosidade, né? E não é tão comum assim, mas eu, por exemplo, comecei a fazer estágio somente no terceiro ou quarto período, mas todas as pessoas que começaram logo no primeiro período, primeiro, segundo, como você, falam que isso ajudou bastante, né? Às vezes a gente, um pouco bastante jovem, fica receoso, né? Você não sabe nem qual área do direito você quer seguir, já vai entrar no escritório de advocacia, enfim, tem a questão toda da idade também, inerente e natural, mas a gente, já puxando o gancho da sua experiência profissional, né, que é a nossa próxima pergunta, achei curioso que lá no início, muito embora tenha sido um período curtinho, como você falou, você começou no M&A, né? Então, eu não sei se isso te auxilia hoje em alguma coisa, se você abriu mão completamente do M&A, mas hoje você falou que trabalha na parte consultiva, né? A gente estava comentando que a XP é um conglomerado, e, enfim, conta um pouco mais para a gente das suas atividades hoje na parte consultiva, porque Vini, tem essa briga entre consultivo e contencioso. fazendo um gancho com a experiência no societário da Camila, eu lembro quando a gente entrevistou o Fetterman, o Bruno Fetterman, ele também tinha tido uma experiência no estágio com o societário, ele falou, o legal do societário são só as repercussões tributárias, o societário pelo societário não me atrai, com todo respeito aos nossos amigos no direito privado. Mas desculpa, Camila, por favor. Não, imagina. A minha experiência ela foi muito, muito breve mesmo, então eu não posso nem dizer que eu trabalhei com direito societário, gente. Eu nunca nem falo sobre isso, porque foi acho que um ou 2 meses, realmente, no primeiro ano no primeiro semestre da faculdade, ou seja, não, gente, não atuei como advogada de societário, nem posso falar sobre isso, né? Mas, de fato, hoje, apesar, né, de lá atrás ter tido essa experiência muito breve e realmente vai superficial por conta da minha idade e experiência na época, o direito societário, de fato, ele está muito intrínseco com o que hoje eu faço, né, no direito tributário, porque eu trabalho bastante focada em transações mesmo
operações de M&A, né, que são as aquisições aqui dentro do grupo e mesmo nos outros escritórios no escritório que eu trabalhava antes de vir para a XP. Então, assim, é fundamental, né, um advogado tributarista que trabalha com M&A ter conhecimentos e noções boas de direito societário, é muito importante. Da mesma forma que, né, quem atua aí com M&A mesmo, né, que é da equipe de societário e trabalha com M&A, quando sabe e tem, né, uma boa noção dos aspectos tributários da transação, a pessoa realmente tem uma visão muito mais ampla e completa do todo para trabalhar e fazer, né, a análise que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, hoje, de fato, são duas áreas, assim, que no meu foco de atuação, digamos assim, né, porque dentro do direito tributário, mesmo dentro do direito tributário consultivo, a gente tem aí diversas frentes que a gente pode seguir, é muito importante e relevante, de fato, ter esse conhecimento de direito societário. Bom, Camila, obrigado pela resposta, foi ótimo, ficou claro, e pegando muito gancho no que você disse na sua experiência, na importância dessa interseção do conhecimento e etc. Fala um pouco sobre a importância disso em cada local que você trabalhou e pega esse gancho também para falar um pouco da diferença entre a carreira em empresa, a carreira em escritório. Você trabalhou em empresa tanto com Big Four como com consultoria, tanto com Big Four como no mercado financeiro, agora na XP, e trabalhou no Stock Forbes e no Piernet, dois escritórios grandes, assim. Muita gente, eu imagino, que tem a curiosidade de saber a diferença, as similaridades, assim, os pontos positivos e negativos que, com certeza, existem nos dois mundos, até porque pode ter muita gente que está na ponta, trabalhando em empresa e pensando em ir para escritório, muita gente fazendo o caminho inverso. Então, talvez a sua resposta possa esclarecer um pouco as dúvidas das pessoas que estão com esse dilema de eventualmente fazer essa mudança. Bom, fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Realmente é uma pergunta muito, muito interessante, né? Em várias épocas diferentes da minha vida eu me questionava, né? Se eu deveria ir para a empresa, se eu iria para a empresa ou não, até tinha uma certa curiosidade de como seria o trabalho, porque eu comecei desde cedo em escritório, né? E eu sei que tem pessoas que fazem o caminho inverso, ou às vezes, né, sempre fica a carreira inteira, né? A vida inteira, ou só em escritório ou só em empresa. E achei que foi muito importante, assim, nesse momento que eu estou, né, e atuando com o escopo que hoje eu tenho aqui dentro da XP, ter tido, de fato, um conhecimento e uma base vinda de escritório, né? Em escritório, a gente acaba tendo uma exposição a problemas e clientes diversos, né? Então, de diferentes setores, com diferentes... Ai, gente, engasguei aqui. Diferentes setores, diferentes problemas, diferentes termos, apetite, inclusive de risco, de forma de atuação. Então, isso é muito, muito rico e muito interessante quando você está em escritório, né? Porque você não fica focado, talvez, num único segmento, numa única área. Você, de fato, acaba aprendendo e tendo contato com muitos pontos importantes. Eu acho que é uma base muito relevante aí dentro do direito tributário, porque tem uma coisa que eu, pelo menos, acho muito interessante na nossa área de atuação, é que de TED a gente não morre, né? O direito tributário, ele está constantemente mudando, os entendimentos constantemente mudando, então você tem que estar sempre atento aí o que está acontecendo, tanto em perspectivas de matéria, de legislação, o que sai de novo, o que mudou, né, e até mesmo de entendimento, como que hoje, por exemplo, o CART está se posicionando, como a jurisprudência se coloca em determinado assunto que antes era de uma forma e de repente, né, por algum motivo ou outro, que não sempre uma alteração na legislação, de fato, esses entendimentos, eles mudam e alteram todo, né, aquele posicionamento que a gente tinha sobre uma determinada matéria. E acho que quando a gente está em escritório, isso fica muito evidente. Quando a gente vai para a empresa, todo esse conhecimento que você, né, trouxe aí de escritório, ele faz uma certa diferença, mas também tem um outro lado que em escritório você não tem. E agora eu sou capaz de dizer e ver isso, que é realmente ter uma noção do todo, né? Quando um cliente vem com um problema, tá, eu quero resolver esse problema. Aí você vai lá, faz sua análise, dá
sua orientação e pondera aí eventuais riscos a cada uma das alternativas que foram dadas. Isso no direito consultivo, né, gente? No contencioso é um pouco diferente. E agora, por exemplo, estando na XP, eu entendo, né, que não é só aquele ponto único que está sendo explorado, tem todo um porquê por trás, né, uma operação, então você vê do começo até o final tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo comentado, tudo que está sendo observado e analisado para você depois realmente chegar aí talvez numa solução, ou até não só uma solução, né, realmente uma atividade, um ramo, ou enfim, uma proposta diferente dentro da empresa. Então, essa visão do todo, ela é muito interessante também, que quando você está em escritório, você acaba não tendo. E, além do mais, acho que o que é muito bacana também de empresa é você participar mais ativamente, né, da ponta final aí das discussões, das negociações e de tudo que está acontecendo dentro daquela empresa. Então, para mim tem sido muito, muito bacana e muito, muito rica essa experiência agora de, né, sair do ambiente de escritório e realmente estar no ambiente de empresa. E aí, acho que quem faz o caminho inverso, aí eu também não posso falar com propriedade, porque não foi esse o caminho que eu fiz, mas acho que também deve agregar muito quando vai para o escritório, porque ele traz esse olhar do cliente, né? Que realmente, porque quando o cliente faz uma pergunta, ele tem um porquê por trás, né? Tem um racional daquela pergunta. E muitas vezes a gente, como advogado dentro do escritório, você não enxerga, né? Porque a gente está realmente focado ali naquele problema que foi trazido e busca alguma solução dentro aí do arcabouço jurídico que a gente conhece e existe. Então, às vezes, até esse conhecimento já vindo de empresa, né, essa visão trazida já de empresa, você tem, talvez, um olhar um pouco mais extenso e abrangente aí, realmente, dos problemas que são colocados. Então, acho que é uma troca bem bacana. Legal, e é importante você esclarecer isso, porque às vezes a gente escuta, né, principalmente dos escritórios de advocacia, numa demora de retorno das empresas, né? E está completamente justificado, porque, enfim, às vezes os advogados externos não conseguem ter essa visão do todo, né? E que é fundamental, é importante e até mesmo inevitável, né? Porque se você mexe de um lado na empresa, vai mexer no outro também, principalmente uma empresa do tamanho da XP, né? Um verdadeiro conglomerado, como a gente estava falando aqui antes. E, Camila, já puxando esse gap, vamos focar que hoje você está numa empresa, né? Então, assim, é claro que isso é uma pergunta completamente subjetiva, mas você é a celebridade aqui do podcast, do episódio, então, assim, na sua opinião, tá? Fique completamente livre para responder, sem nenhuma vinculação. O que você acha que os jovens, né, ou as pessoas que estão entrando agora em empresa precisam ter para se diferenciar, assim, e mais uma vez, você tem uma longa carreira em grandes escritórios, né, mas vamos focar na parte da empresa. O que você acha que o jovem deve ter para se diferenciar numa empresa, e principalmente uma empresa grande, né, como é a que você trabalha hoje? Eu acho que eu sei que o foco aqui é mais empresa, mas eu acho que o advogado tributarista como um todo, né? Quem está iniciando a carreira, o que me parece que falta muitas vezes é um pouco de resiliência, assim, paciência. Que querendo ou não, o que a gente está falando, direito tributário, ele é uma matéria densa, ela requer conhecimento, ela requer estudo, ela requer paciência, né? Então, assim, não vai ser, não é do dia para a noite que você vai conseguir saber tudo e resolver todos os problemas, ou só colocar meia dúzia de palavras no Google e ele vai te dar a resposta, né, que você precisa para aquele problema. Então, eu acho que, assim, querendo ou não, direito tributário, ele é muito pautado em experiência, né, em todos os segmentos, assim, seja no consultivo, seja no contencioso, seja direto, seja indireto. Acho que a experiência ela é muito válida, é muito rica, né, nosso âmbito de atuação. Então, o que eu acho que, né, os jovens precisariam realmente ponderar, espautar para se destacar é ter paciência, estudar, ler todos os artigos que aparecem, tá sempre por dentro de decisões de tema, né, que envolvem aí temas jurídicos tributários, entender como tem sido o posicionamento, né, tanto
do poder administrativo quanto do judiciário com relação a determinada tese. E não achar que de imediato ele já sabe tudo e tem todas as respostas. Principalmente no direito tributário, você nunca vai ter. Sempre tem uma vírgula ali no meio do caminho que muda tudo e que faz toda a diferença. Então, acho que isso, quando você internaliza isso, né, quando você realmente entende que não é realmente com o tempo que as coisas vão fazer mais sentido para você, acho que fica mais fácil e inclusive, até mais atrativo o direito tributário, porque no começo pode ser até um pouco frustrante, né? Você olha a lei, tenta ir atrás e nunca tem a resposta, ou é um pouco mais difícil, mas no final do dia, acho que essa é a grande, para mim, pelo menos para mim, né? O que me atrai, que me deixa muito feliz no fazer o que eu faço hoje, é justamente isso. É toda essa complexidade, esse dinamismo e essa riqueza, né? Que o direito tributário ele traz intrínseco com a matéria, uma vez que não é algo trivial, digamos assim. Legal, e o que a gente pôde perceber, eu pelo menos percebi, né, é o seu amor pelo direito tributário, né? Porque me corrija se eu estiver errado, mas primeiro você teve contato com o tributário no estágio, né? Porque geralmente o tributário, a cadeira de tributário vem depois, né? Nos últimos períodos da faculdade, e pelo que você falou, foi amor à primeira vista, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, mas foi isso mesmo, Vinícius. Eu realmente me encantei pelo direito tributário logo de cara, assim. Sempre achei muito interessante a matéria. Coitado do direito societário, né? Que ficou sob sua análise somente por 2 meses. Mas, enfim, muito, muito bacana. Camila, você falou em resiliência, da importância do jovem ter resiliência. Isso é algo curioso, porque não sei se é um mal da geração, a gente tende a dizer que as coisas são um mal da geração, às vezes nem são, mas é uma característica que às vezes está em falta entre nós, assim, somos imediatistas e achamos que vamos resolver as coisas rápido, que já sabemos de tudo e que às vezes a coisa não é tão complexa assim, quando na verdade ela é. Mas falando em resiliência em carreira, algo que eu vejo muito como uma preocupação do jovem tudo bem, eu estou aqui, eu estou no escritório, eu estou na empresa, mas onde é que eu vou estar daqui a 10 anos ou 15 anos? E, bom, muitos escritórios têm planos de carreira, etc., para que, principalmente os maiores ou os mais organizados, para que o jovem advogado tenha uma perspectiva de crescimento e critérios objetivos de avaliação, etc., e as grandes empresas também. Partindo dessa premissa, e considerando que não é o core business da empresa o direito, assim, talvez o jovem ele tenha a impressão de que, por mais que seja uma grande empresa, como é o seu caso e diversas outras, ele pode ter dificuldade de ascender, porque ele não está no core business, então seria um funil mais estreito. O que é que você tem a dizer sobre isso pela sua experiência em relação aos planos de carreira de empresa, planos de carreira de escritório? De fato, faz algum sentido isso ou não? Porque a gente sabe que na empresa, como você bem disse, há a possibilidade de aprender coisas extra-direito e eventualmente até mudar de ter funções mais executivas, de gestão, etc. Mas, assim, sendo objetivo na minha pergunta, faz algum sentido esse receio que alguns jovens têm com relação à atuação nas companhias em detrimento da atuação nos escritórios ou não? Olha, Thiago, o meu movimento ele é mais recente, né? Então, assim, eu não saberia dizer assim, se desde o início realmente as pessoas enxergam uma dificuldade, tem esse tipo de dificuldade. Eu não tenho visto, tá? Eu acho que quando você trabalha em empresa, ela te abre N possibilidades que você nem imaginava. Então, acho que, né, por mais que não tenha aí um plano de carreira tão definido e delineado como teria talvez num escritório, né, que todo ano você vai subindo ali um degrauzinho, até eventualmente virar sócio, se é que isso vai um dia acontecer, e se, né, você quer que isso um dia aconteça, porque isso também, né, vai chegar no momento da vida que todo mundo vai pôr isso na balança e ponderar, né, os prós e contras dessas decisões. Mas eu vejo que em empresa você abre
muitos outros caminhos, que não só ser sócio, né? Porque quando você está no escritório, seu objetivo final é a sociedade. Enfim, ou pelo menos tende a ser, principalmente no começo da carreira. Então, eu acho que é muito, muito interessante, assim, esse viés aí de ir por uma empresa, porque ele te abre essas outras possibilidades que talvez você nem pensasse. Pode também parecer, às vezes, que existe um limitador, né? Porque, digamos assim, o próximo passo vai ser sempre uma cadeira que já está sendo ocupada, que é um pouco diferente de escritório. Mas eu acho que justamente por esse dinamismo que existe em empresa, né? E essas outras frentes, essa intersecção entre outras áreas, que você acaba vendo, às vezes, caminhos que você não considerava e não ponderava anteriormente. Então, por isso, hoje eu não vejo como um limitador, pelo contrário, eu acho que ele, na verdade, ele abre para outras jornadas, outras alternativas, outros caminhos que talvez nem fossem considerados anteriormente. Que legal. Já puderam perceber que vida em empresa não tem monotonia, né? Então, Não, pelo menos na XP, a gente garante para vocês que de tédio a gente não morre. Inclusive, partindo dessa premissa, né, a gente tem por hábito aqui, essa pergunta é pura curiosidade, né? Claro que você não precisa citar nomes, né, obviamente, evidentemente, mas se você puder, assim, lembrar, né, rememorar do caso mais relevante da sua carreira, e aqui o relevância, entenda, pode ser o mais desafiador, o mais demorado. A gente queria saber um pouco como é que foi e se puder compartilhar conosco do que era, né? Mais uma vez, sem citar os nomes, né? Caso você não queira. Essa pergunta é muito curiosa, porque eu para ser bastante honesta e transparente, eu acho que eu não tenho um caso muito emblemático, assim. Como eu demorei um pouco, né, até para me encontrar, apesar de ter ido trabalhar com direito tributário logo no começo, acho que realmente dentro do direito tributário que eu gostava realmente, ou que é o que hoje eu faço, eu demorei um pouco mais de tempo para chegar lá. Então, no final, enfim, até contextualizando aí, né, acho que nem todos sabem, mas eu comecei primeiro com consultivo, quando era logo no começo da faculdade, e aí eu fiquei trabalhando quase 5 anos com contencioso tributário, mais focados em diretos, e aí que eu fui efetivamente trabalhar com consultivo diretos, e hoje bastante focada aí em M&A. E aí foi quando eu cheguei nesse estágio aí de realmente trabalhar com consultivo focado em tributos diretos, né, e operações aí de M&A, que eu realmente me encontrei aí dentro do direito tributário. Então, assim, para mim, acho que todos os casos envolvendo as aquisições, ou, né, até quando você está do lado do vendedor, que você tem que estruturar aí para tirar alguns ativos, ou colocar outros, ou, né, enfim, até verificar qual que é a melhor forma de fazer essa transação. Acho que todas elas, de alguma forma, foram acrescentando, né, um pedacinho aí para a construção da onde hoje eu estou, e ainda falta muito, né, não que que eu tenha já zerado, digamos assim, pelo contrário, como eu falei, o direito tributário, ele tá constantemente mudando, e a complexidade dele, ela é realmente muito evidente. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que, para mim, todos os casos envolvendo, né, que eu tive a oportunidade aí de trabalhar, estudar, analisar, mesmo que eles pareçam iguais, eles nunca são iguais. Sempre tem um ponto aí de diferença, né, ou algum considerando a mais, que no final do dia muda toda a sua análise, ou enfim, né, até a sua conclusão. Então, acho que no final do dia, essa construção aí, pouco a pouco, que de fato aí seria, digamos assim, o meu caso emblemático. Essa construção aos poucos, no final do dia. Não é um único caso que me abriu os olhos. É realmente todos eles com que eu já trabalhei e venho trabalhando, que tem construído, para mim, aí uma base muito interessante. Você deve lidar frequentemente com a tão temida due diligence, né? Acredito que... Lido, mas não tão diretamente, porque eu fico mais na parte de estruturação. Então, assim, Entendi. óbvio, né, a gente tem que olhar, saber analisar e interpretar, mas não que eu efetivamente faça ela, né? Esteja lá analisando os processos, enfim, e realmente olhando aí os procedimentos que são adotados pelas empresas. Interessante, Camila, sua resposta. Saiu do padrão do que a gente vê aqui, né, Vini?
Pô, bem legal. E é muito curioso porque às vezes as pessoas entram no direito pensando assim num grande caso, sabe, numa sustentação oral no Supremo, que você vai mudar o voto dos 11 ministros, ou numa baita operação que você vai ter uma sacada que vai mudar tudo, mas no final do dia não é isso. O que faz a gente feliz e que faz a gente aprender, me parece que realmente são as pequenas experiências no dia a dia, os pequenos aprendizados, os pequenos contatos com as pessoas, o estudo, as trocas, e é o que faz o direito ser gostoso e ser legal, assim, não é ficar esperando um grande momento que pode não chegar, e, bom, é muito interessante a resposta que me fez refletir, e eu espero que faça outras pessoas também. Que bom, fico feliz. É que saiu um pouco do óbvio. Bom, a gente costuma perguntar, considerando que somos um suposto podcast jovem, sobre futuro. Os planos para o futuro da pessoa que vem aqui falar com a gente e eventualmente perguntar sobre novos trabalhos ou perspectiva de novos trabalhos e planos para futuro, seja na parte profissional, de fato, bom, evoluir dentro da empresa que você está e adquirir novas habilidades e crescer, etc. Mas também na parte acadêmica, como é que você pensa em também fazer outros cursos ou eventualmente fazer um mestrado? O que é que você pensa hoje para o futuro, assim, o que é que a Camila vê como os próximos passos? Eu acho que eu ainda tenho muito aqui que aprender, né, na XP. Essa minha mudança, ela é recente, né, eu acabei de fazer um ano, apesar de parecer bastante um ano, ele é pouco, né, a gente, é quando você realmente começa a se assentar, né, a conhecer todo mundo, a conhecer seu lugar, o seu trabalho, enfim, né, o que você precisa fazer, o que você precisa desenvolver. Então, acho que agora realmente eu estou num momento mais de desenvolvimento, né, desse meu novo passo aí na minha carreira. Acho que eu tenho muito a aprender e a crescer aqui dentro ainda. Acho que trabalho com pessoas excepcionais, muito bacanas. O time com que hoje eu conto é um time muito bom, muito diferenciado. Então, isso Você me traz bastante. coordena quantas pessoas lá, Camila? Desculpa, eu não interromper. O jurídico tributário hoje tem 6 pessoas, seis advogados e um estagiário. E aí a Entendi. Joana é a head da nossa área, e tem eu e a Miriam como coordenadores de gerente, e tem depois os advogados, que é o Leonardo, o Leonan e a Carol, que são excelentes. Então, assim, Você é um time responde para a muito, rede da área, né? sim. Então, é um time muito bacana, a gente tem desenvolvido aí trabalhos muito legais. A XP é uma empresa que está crescendo, né? Então, tem bastante coisa nova acontecendo, que também é muito legal, é muito interessante. Acho que traz um dinamismo muito grande para o meu dia a dia. Então, nesse momento, acho que eu estou mais focada realmente em desenvolver esse meu lado aqui dentro mesmo da empresa. Não estou pensando muito no longo prazo, estou pensando mais num curto prazo. Mas acho que a gente, né, assim, acho que as nossas vontades e nossos desejos, eles mudam também com o tempo. Então, enfim, eu vim do Stock Forbes, um lugar que eu fiquei quase 5 anos, né, eu ia fazer 5 anos e sair, enfim, tinha uma cabeça muito diferente lá, tava aprendendo muito também, né, excelentes profissionais que trabalhavam comigo lá. E aí agora eu vim para um mundo bem diferente, então acho que nesse momento é um pouco realmente os meus objetivos e as minhas prioridades mudaram um pouco nesse momento, que eu acho que me abriu, como eu falei antes, né? Me abriu aí um leque de oportunidades que eu não desconhecia, então é tudo bastante novo e bem desafiador e bacana. Então, acho que esse é o momento que eu me encontro hoje. Mas também não descarto aí no futuro, talvez, fazer um mestrado, estudar fora, enfim, ver coisas um pouco mais diferentes aí do dia a dia aqui no Brasil, que a gente costuma ter contato. Muito legal. A gente aqui já viu os dois lados, né? Pessoas que amam a academia, né? E pessoas que, por hora, não pensam em seguir uma carreira acadêmica. E para o jovem é super importante
nesse aspecto, a sua fala é muito importante, né, de que não tem o certo e errado, tem o que você gosta de fazer, o que você se sente bem. Sua mudança é recente, né, de um ano só, e a gente tem a peculiaridade das mudanças promovidas durante a pandemia, né, que eu não sei há quanto tempo vocês voltaram presencialmente, mas tem muitos lugares, né, tanto escritório quanto empresas, que as pessoas ainda não sequer se conhecem pessoalmente, né, e isso, enfim, é um novo mundo, né, como a gente vem falando há pouco mais de 2 anos, mas sua fala, como eu falei, é muito importante para o jovem visualizar que não tem certo e errado, que o importante é você estar fazendo o que você gosta e os planos mudam, né? Eu me recordo de um ex-ministro, brevemente aqui, de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que teve uma doença, né? E felizmente ele ficou bem, mas que dali em diante ele começou a programar a vida dele só para sempre daqui a 3 meses, né? Então você vê que os planos que ele fazia antigamente, hoje em dia tem a duração só de 90 dias. Mas já encaminhando aqui para o nosso final, infelizmente, Camila, porque o bate-papo está sensacional, como te falou, você felizmente não seguiu aqui o protocolo e também não tem certo e errado nisso, mas suas respostas fugiram do esperado, e isso é maravilhoso. Eu me coloco sempre no exercício de alguns anos atrás, né, que se eu tivesse escutado muitas das coisas que você me falou hoje, teriam me acrescentado bastante, teria sido uma pessoa um pouco mais tranquila, né, o jovem às vezes Feliz. enfrenta muito uma pressão consigo mesmo, mas, enfim, foi bem bacana. Nossa última curiosidade aqui, nosso último ponto da pauta, é sempre querer saber um pouco mais do nosso entrevistado ou entrevistada no âmbito pessoal, né? Então, com isso, a gente queria saber com o que a Camila se diverte hoje, com o que ela foge um pouco do direito, né? Tem pessoas que se divertem com o direito também, é, mas enfim, aí aqui a gente fala para você falar assim do que você gosta de ouvir, né? Então, eventualmente indicar uma música ou algumas músicas, de alguns livros que você leu, né? Podcast, né? Pode fazer o merchan, inclusive, de indicar o nosso podcast. Mas, enfim, vamos lá, para ser bem objetivo, para indicar, falar para a gente o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ler, algum podcast que você tenha eventualmente escutado e, por fim, uma série, filme ou documentário. O que são os hobbies da Camila? Nossa, eu gosto bastante disso aí, na verdade, mas né, acho que isso é bastante pessoal, acho que, enfim, eu também sempre falo isso, apesar de eu gostar muito do meu trabalho e realmente, né, ser bastante focada, eu prezo bastante também pela minha vida pessoal, acho que isso é muito importante, a gente ter esse equilíbrio, né, acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco disso, principalmente na pandemia, acho que isso foi algo bastante debatido, né, a gente ficou muito enclausurado aí, sem conseguir, de fato, encontrar um ponto bom aí, um ponto ótimo entre a vida pessoal e o trabalho, que acabou se misturando muito. Mas acho que agora a gente está começando a voltar, graças a Deus, né? Então, todo mundo está um pouco melhor nesse ponto. Eu gosto bastante de ler também, de fato é algo que eu tenho feito muito. Um livro que eu li muito recentemente, e eu sei que tem sido bastante comentado, eu gostei muito, é Tudo é Rio. Acho que se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro, é maravilhoso, é lindo, muito bonito mesmo. Eu li também A Véspera, da mesma autora, que eu achei bastante interessante. Acho que música, eu gosto de brasilidades no geral. Enfim, não, eu acho que uma música que eu gosto muito, aí é também bem particular, é A Menina Dança, dos Novos Baianos, é uma das minhas músicas favoritas. Mas acho que gente, tem muita coisa, acho que o pessoal pode explorar, tem N, né, N músicas, N séries, N livros aí que podem ser lidos, acho que também depende muito de cada um, mas o importante acho que é realmente ter algo que te dê prazer que você faça fora do trabalho, né? Acho que, além de tudo, por mais que tem pessoas que realmente se interessam muito pelo direito tributário e acabam vivendo para isso, é importante a gente sair um pouco desse mundo também e fazer outras coisas que não sejam só, né, focadas e viradas para o trabalho.
Legal. Você indicaria, além do nosso, algum podcast? Olha, podcast não é muito o que eu costumo fazer nas minhas horas vagas, ouvir nas minhas horas vagas, mas de fato de vocês é o que eu mais indico. Obrigado. Uma Não coação na era, né, Camila? resposta. Não era, agora as suas horas vagas vão ser ouvir Agora o Jovem passou a Tech ser, sempre. exatamente. Pô, que legal, mas isso você falou do equilíbrio na pandemia, assim, é algo que a gente misturou muito. Não tem, acho que não tem hora para começar, nem hora para terminar o trabalho em casa, né? Porque quando você estava no escritório, você desligava a chavinha, ia para casa, o computador às vezes ficava. Então, eu acho que Era estão mais aprendendo a fácil, né? diferenciar. Sim, era bem mais fácil. Antigamente a gente desenha essa linha, né? Agora estou trabalhando, agora eu não estou trabalhando. Até com toda a tecnologia que existe hoje, fica cada vez mais difícil, né? Porque mesmo quando você não leva o computador, você tem o celular, você está disponível ali, querendo ou não. Então, enfim, acho que a gente precisa ter um tempo para nós também. Cada vez mais importante a gente fazer terapia. Pessoal, façam terapia. Concordo, faço também. Bom, Camila, antes de passar a palavra para o Ti, depois para você, para suas últimas considerações, eu já gostaria de agradecer imensamente aqui a nosso bate-papo, e correspondeu completamente à nossa expectativa no início, né? No início eu comentei que eu tinha a convicção que seria um excelente bate-papo e que agregaria muito, né, para os mais jovens e, enfim, correspondeu completamente às expectativas, superou, na verdade, a partir do momento que você fugiu um pouco das respostas esperadas, mas, enfim, queria te agradecer imensamente, foi uma imensa satisfação e alegria para a gente tê-la aqui conosco. Gente, eu fico muito feliz aí de poder participar, foi muito bacana mesmo. Faço das suas palavras a minha também, assim, superou as minhas expectativas também. É a minha primeira vez que eu participo de um podcast, então fiquei muito feliz aqui com o convite, com a possibilidade aqui de expor um pouco da minha experiência. Espero realmente poder ajudar aí pessoas que estão ingressando agora aí no direito, principalmente no direito tributário. E acho que é sempre muito bacana, né, a gente poder ter essas trocas. Sim, esse é o mais importante do nosso podcast. Se a gente ajudar um jovem que seja, a gente já está muito Já feliz. está feliz. Por isso que a gente fica muito, muito contente com todos os entrevistados e hoje não foi diferente. Gente, obrigada. Camila, para finalizar, foi muito rico, como o Vini falou, e a gente não te conhecia ainda, eu ia dizer pessoalmente, né? Mas a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas espero que isso aconteça brevemente, mas a gente ainda não te conhecia por vídeo, mas já conhecia você do LinkedIn e o que seu currículo chamou muito nossa atenção foi esse dinamismo da sua experiência, e a gente pensou que isso poderia contribuir muito para o tributarista que tem diversas dúvidas sobre carreira, sobre empresa, sobre escritório, sobre consultoria, sobre o mercado financeiro, sobre contencioso e consultivo. Foi por isso que a gente pensou em você e a gente estava certo, ainda bem, porque você conseguiu realmente trazer as visões dos pontos positivos, dos pontos negativos, das diferenças, porque não tem certo e errado, cada um prefere uma coisa. Então, talvez as pessoas que tenham dúvidas com relação à carreira nesses diversos pontos vão ficar muito felizes de ter ouvido você. Então, te agradeço muito, agradeço mais uma vez ao meu querido amigo Vini por estar nessa comigo. Como a gente falou no episódio antigo, a gente ainda não é tão bom nisso, mas, por favor, pessoal, nos sigam nas redes sociais. Ative o Se gosta sininho, aqui no né? YouTube, sininho, like no vídeo, tudo isso, para que a gente consiga fazer com que a mensagem da Camila e dos nossos outros queridos amigos que a gente está fazendo aqui cheguem a várias pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo de uma pessoa falando que um amigo tinha visto o podcast, então é isso que a gente quer, de fato tentar contribuir para a comunidade de advogados tributaristas e
enfim, o mais longe que a gente conseguir chegar. Obrigado, Vini, Camila, foi um prazer. Obrigada, Tchau, pessoal. pessoal. Até a próxima.